Bom dia, meus irmãos. Estamos no dia 70 do projeto Bíblia para Iniciantes. Uau, que marco! Dia 70. Estamos quase terminando o primeiro livro, o livro de Mateus, capítulo 27 hoje. E na sequência aqui, terminando o capítulo 27, depois de Jesus ter clamado desesperadamente, sentindo um desamparo, sentindo vazio ali na cruz, depois dele ter expirado, depois dele ter ali morrido, depois de o véu ter rasgado em duas partes, de alto a baixo, tirando aquela separação que existia entre Deus e o homem, desde Adão até a morte de Jesus. De Adão, do pecado de Adão e Eva, até a morte de Jesus, esse véu separou. Antes de Adão pecar, era um relacionamento sem nenhuma interferência, sem nada. Era um relacionamento onde Deus falava com o homem livremente. E o homem ouvia e falava com Deus livremente. E agora, por Jesus, nós podemos também voltar a ter esse relacionamento livres para adorar. Por isso coloquei essa música agora desse grupo livres para adorar. Livres, hoje podemos ser livres. Um dia maravilhoso, mais um dia na presença de Deus, mais um dia onde eu e você podemos dar o nosso melhor, podemos amar mais, servir mais, nos dedicar mais. Olha o que a morte de Jesus fez, além de ter rasgado o véu de cima a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e quando tudo isso aconteceu, a morte de Jesus foi tão poderosa, esse fato histórico, ele foi tão forte, tão poderoso, houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Isso significa a tristeza de Deus, a tristeza de Deus por isso que estava acontecendo, por mais que fosse a vontade dele, ele estava triste, o seu filho, o seu próprio filho estava sendo humilhado, sendo entregue ali. Foi por amor que Deus fez isso. Um pai que entrega o seu próprio filho, por amor. Que amor é esse? Um amor que, que excede qualquer entendimento, qualquer razão. Uau! Esse amor e esse poder de Jesus entregar sua própria vida, esse poder de Jesus se calar, ficar ali como uma ovelha quieta indo para o matadouro. E ali, depois que isso tudo aconteceu, a partir agora do versículo 52 até o final do capítulo 27 de Mateus, abriram-se os sepulcros, depois da terra ter tremido, depois das rochas terem se fendido, abriram-se os sepulcros foram abertos, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha o poder, a morte de Jesus é tão poderosa que ela traz vida. A morte de Jesus traz vida. Alguns santos que dormiam, eu acredito que pudessem ser alguns que tinham falecido há pouco tempo, não sei, enfim. Essa passagem só tem aqui no livro de Mateus, muitas vezes de difícil interpretação, mas o que importa é entender que a morte de Jesus trouxe uma vida a ponto de ressuscitar santos que estavam dormindo. O que que são santos? Santos são pessoas separadas para o propósito de Deus. Não é que não pecaram, só um não pecou. Eram pessoas separadas, pessoas abençoadas, pessoas que tinham essa missão bem clara, que tinham essa missão, que tinham essa paixão no coração e deram as suas vidas por um propósito maior, um propósito de amar, um propósito de servir, um propósito de santidade, de se separarem para um propósito maior, serem instrumentos de Deus. E alguns que estavam ali dormindo,
ou seja, tinham falecido há pouco tempo, estavam ali, ressuscitaram e apareceram saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Então, depois que Jesus ressuscitou, não foi, isso daqui tudo não acontece imediatamente. Então, eles que estavam dormindo saíram, né? Eles ressuscitaram e após a ressurreição de Jesus, 3 dias depois, alguns eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha que poder é esse, que poder é esse, um poder grandioso, um poder infinito. Jesus já havia feito isso na sua vida. Jesus já havia ressuscitado a Lázaro, que havia 4 dias, já tinha morrido há 4 dias. Há 4 dias. Mais até que o próprio Jesus ficou morto, né? Mais até que o próprio Jesus. Então, não existe, não existe limite para o poder de Jesus, para o poder de Deus. Eu acho que o maior objetivo dessa passagem aqui é que eu e você possamos entender, não existe limite. Que você entenda, que você possa repetir aí comigo, não existe limite para o poder de Jesus, de Deus. É ilimitado. Ah, mas ele não pode fazer. Pode, pode. Deus pode. Muitas vezes ele não faz por respeito ao livre-arbítrio. Ele nos criou por respeito à sua própria palavra, por ser fiel. Deus é fiel e Deus é fiel à sua própria palavra. Então, muitas vezes, aquilo que ele escreveu, ele pode fazer algo contra o que ele escreveu? Pode. Ele é poderoso. Ele pode fazer tudo, mas ele é fiel. Ele é fiel. É fiel à sua palavra, é fiel às promessas. Ele não mente. E o poder dele é grandioso. Olha que fantástico. Olha que fantástico. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é filho de Deus. Agora, né? Agora, depois de ver tudo isso acontecer, depois de terremoto, depois das rochas se fenderem, depois de tremer a terra, depois do céu escurecer durante 3 horas, depois de tudo isso, agora eles pararam de zombar e ficaram com medo. Ficaram com medo porque zombaram, humilharam, crucificaram e agora ficaram possuídos de grande temor. Ah, estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Muitas mulheres seguiam a Jesus, muitas. Isso dentro dos evangelhos a gente percebe isso muito aqui. As mulheres seguiam, serviam, adoravam, tinham um propósito grandioso na vinda de Jesus, no caminhar de Jesus, apoiaram como as mulheres são importantes. Como as mulheres, obrigado, mulheres, vocês são importantes. A Bíblia que eu uso, a minha Bíblia, que eu estou aqui olhando para ela, a Bíblia da mulher. Eu nasci no dia da mulher. Obrigado, obrigado por vocês darem esse toque feminino, esse toque importante à história do próprio Jesus. Estavam ali muitas mulheres, caindo à tarde. E as mulheres, vamos pegar aqui esse fato, não abandonaram Jesus, não abandonaram. Quantos homens abandonaram a Jesus? Homens que se dizem fortes, mas as mulheres ficaram ali. Elas ficaram, não abandonaram a Jesus. Pedro abandonou, Judas abandonou, todos os discípulos abandonaram ali, não tinha ninguém ali mais, as mulheres estavam ali, caindo à tarde. Veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus.
Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse entregue a ele. Ele devia ter muitas posses. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Mais uma vez as mulheres ali. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos que aquele embusteiro, aquele impostor, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias eu ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. E indo eles, montaram guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Ou seja, estava ali. A escolta estava ali, a pedra estava ali. Estava ali. Protegendo, guardando contra qualquer embuste, contra qualquer cilada. E Jesus ressuscitou. E amanhã vamos falar exatamente sobre isso. Esse fato também, que além da morte, o poder da morte de Jesus, há um poder na ressuscitação de Jesus. E nós amanhã vamos falar sobre isso. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha essa convicção, que você tenha esse discernimento. Há poder no sangue de Jesus, há poder na morte de Jesus. Entenda isso com todas as suas forças. Entregue a sua vida a Jesus, porque Ele morreu por você. Acredite, Ele morreu por você. Você é importante, você vale a pena. Você vale a pena. Faça valer a pena. Vai valer a pena, como uma música que eu coloquei há poucos dias atrás. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Valeu a pena. Um beijo no coração e que seja hoje mais um dia de amar mais, um dia de fazer valer a pena, um dia de servir mais, um dia de ser usado, um dia de entregar a sua vida a Jesus. Dá uma sorte. Faça isso e tenha um dia incrível, maravilhoso, abençoado. Amém? Fique com Deus. Com Deus.